Antes que a gente entenda, então, como surgiu, como é a cultura sul-rio-grandense, é necessário que a gente entenda o que é cultura. Então, cultura são todos os traços, todos os nossos usos, os nossos costumes que herdamos dos nossos antepassados, que herdamos das pessoas que formaram a nossa sociedade e que em cima dessa cultura é que foi baseada toda a nossa história e que a cultura é a formadora da nossa sociedade, é o que gera, então, a nossa identidade cultural. Não é diferente, então, da cultura sul-rio-grandense. A cultura sul-rio-grandense, ela surgiu, então, da junção do povo que habitava o nosso estado, ainda em meados do século XVII, que eram os indígenas, os povos Gés, Pampianos e Guaranis. Mas, então, a cultura dos colonizadores que povoaram o nosso Rio Grande do Sul, que trouxeram o desenvolvimento para as nossas terras. Inicialmente, então, com os índios, a nossa cultura ela foi formada a partir de hábitos dos indígenas, a partir do chimarrão, do churrasco e de itens da nossa indumentária que foram herdados do povo que era do nosso estado. Ele foi a base para a formação do gaúcho. Por que eu digo que os indígenas foram a base da formação do gaúcho? Porque foi dos indígenas que herdamos essa força, a garra, esse amor que a gente guarda dentro do peito pela nossa terra. Foram através dessa força que a gente construiu a nossa história, construímos as nossas revoluções e tudo que buscamos, tudo o que a gente lutou para conseguir durante todos os anos da nossa história foi graças a esse amor, a essa luta que herdamos dos indígenas. Então, ainda podemos citar uma coisa muito importante que herdamos desse povo e que é característica fundamental do gaúcho, é o chimarrão. O chimarrão que é capaz de retirar toda a desigualdade que a gente encontra na nossa sociedade e transformar, então, numa amizade, na união, na fraternidade, na solidariedade, esses aspectos que a gente encontra numa roda de mate, onde a gente sorve pela mesma bomba, então, muita união, muita paz, todos esses aspectos que são fundamentais para a busca do bem coletivo. Após, então, os indígenas vieram, iniciou-se o desenvolvimento no nosso estado, com a vinda da imigração. Então, os primeiros imigrantes que chegaram ao nosso estado foram os açorianos. Os açorianos, então, eles trouxeram ao povo que aqui habitava um novo conceito de sociedade. A partir deles, é então que os nossos traços arquitetônicos mudaram, que a nossa culinária mudou, o nosso modo de se vestir e também foram graças aos portugueses que adaptamos a nossa língua. Após então os portugueses, vieram os alemães. Esses que trouxeram várias características fundamentais também, através da sua culinária típica, através das suas danças, da sua alegria, características típicas do povo alemão. Logo após, então, vieram os italianos que trouxeram as características fundamentais para o povo aqui da Serra, pois eles colonizaram a nossa região, a região da Serra Gaúcha, e através dos anos, ainda a cultura deles é muito forte nessa região. A gente percebe através da culinária variada, também das músicas, das danças, do modo de trabalho e também da manutenção de várias tradições que ainda hoje são muito visíveis nesse tipo de nessas cidades que foram colonizadas pelos imigrantes italianos.
Ainda vieram inúmeros outros colonizadores, outros povos que migraram ao nosso estado para procurar um lugar melhor para se viver. Então, a nossa cultura foi se desenvolvendo através dos tempos. Mas na metade, por volta de 1930, 1940, então a cultura norte-americana estava ameaçando a cultura sul-rio-grandense devido às modernidades. Então foi nesse contexto que foi criado o tradicionalismo, o movimento da nossa tradição. Então é baseado nesse tradicionalismo que surgiram as entidades tradicionalistas, os centros de tradições gaúchas. E é nesse centro de tradições gaúchas que a gente encontra um meio, a gente encontra a base para continuarmos a cultivar e a divulgar as nossas tradições, através das nossas danças essas que foram resgatadas devido ao longo período e que foram trazidas pelos colonizadores, pelos imigrantes que chegaram ao nosso estado. Também nos centros de tradições gaúchas que a gente aperfeiçoa os nossos dotes e dessa forma canta as nossas raízes. É através das nossas habilidades artísticas que a gente demonstra o orgulho que a gente tem pelo nosso estado, através do canto, da declamação e, no meu caso, então, através da gaita. A gaita, que é um instrumento, então, originário italiano, que chegou com os italianos e que hoje é a base dos nossos bailes, dos nossos fandangos. Então, é nela também que a gente encontra o ritmo mais tradicional do nosso estado, que é o bugio, por exemplo. É assim, então, que os centros de tradições gaúchas continuam a cultivar e a valorizar as tradições de quem um dia lutou muito pela valorização das mesmas e que hoje, então, elas também estão sendo valorizadas na nossa sociedade devido ao trabalho das prendas e peões de faixa e crachá. No meu caso, eu sou a primeira prenda juvenil da 11ª região tradicionalista e através dessa oportunidade que a gente tem de projetos, de trabalhar com crianças e entre tantos outros projetos que a gente pode desenvolver, é que a gente vai até a sociedade e faz com que ela entenda, que ela tenha um pouquinho mais de acesso à nossa cultura e à nossa tradição. Então, com o surgimento das entidades tradicionalistas, foram com que as nossas tradições realmente tiveram um futuro promissor. Tiveram a busca que muitos anos atrás 8 jovens tinham amor pela tradição que estava se perdendo e que hoje é tão valorizada. Então podemos dizer que a cultura sul-rio-grandense é muito riquíssima, pois ela gira em torno de muitas culturas, de muitos traços de inúmeros povos, pois abrangemos danças, músicas, cantos, declamações, poemas e tantos outros estilos de tradição, tantos outros costumes e hábitos que são característicos da imagem do gaúcho. Um escritor sul-rio-grandense, ele já dizia que se a gente não sabe de onde a gente veio, nós não saberemos para onde iremos. Dessa forma, então, é que a cultura, eu posso afirmar que a cultura sul-rio-grandense é um amor, é uma forma de demonstrarmos o amor que sentimos pelo nosso Rio Grande do Sul e ela deve sim ser transmitida às próximas gerações para que elas saibam o valor de tudo o que adquirimos, para que elas entendam os princípios e os valores
que muitas vezes a nossa sociedade atual não presta atenção, e são esses valores que não está tendo em nossa sociedade que estão causando muitos dos problemas que encontramos hoje em dia. Então prezem pelas suas culturas, pois é ela a chave do futuro da nossa sociedade. Muito obrigada!